Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um culto, nessa noite. Gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus aonde você se encontra, no seu lar, na sua casa, participando desse culto de terça-feira, em nome de Jesus. Gostaria de convidar você para abrir no Salmo 128, versículo 1, em nome de Jesus. Ele diz assim no Salmo 128, versículo 1, ele diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo irás bem. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina, nos orienta nessa noite, que a Bíblia diz que todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos é bem-aventurado. E a Bíblia diz que do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo irás bem. Ou seja, Deus que nos sustenta em todas as fases de nossas vidas. E a Bíblia diz que tudo irás bem, porque Deus está no controle de tudo, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o nosso lar, sobre o nosso ambiente. Entenda que Ele é absoluto sobre todas as coisas. No versículo 3 fala: tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, dos teus filhos como planta da oliveira ao redor da tua mesa. Ou seja, Deus sustenta a família, Deus sustenta os lares, a partir do momento que Ele é o Senhor de nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser bem-aventurados, aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, e feliz será, em nome de Jesus, a sua esposa no controle da casa, auxiliando na casa, os seus filhos ao redor da mesa. Quer dizer, providência de Deus. Deus está trazendo providência sobre a tua mesa. Não vai faltar nada. Tua família vai ser sustentada pela presença do Deus poderoso, do Deus vivo, do Deus tremendo. Feche seus olhos onde você está. Agradeça a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa reunião onde nós estamos reunidos aqui, presentes na presença do nosso Deus. Pai, obrigado. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar com cada pessoa. Que o Senhor possa falar em cada lar agora. Que cada pessoa, Deus, que tem convidado o Senhor para ser o Deus das suas vidas, que possa experimentar, Deus, essa bem-aventurança e de andar nos seus caminhos. Deus, de comer do trabalho das suas mãos. A esposa no governo, no controle da casa, auxiliando o esposo e os filhos ao redor da mesa, experimentando da providência do céu, do Senhor Jesus sobre a sua casa. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, amém? Vamos louvar o Senhor. Dê a sua melhor salva de palmas onde você está. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória.
a Deus. Boa noite, querido, novamente. Deus abençoe você aí, aonde você está. Gostaria de saudar, Saudar as igrejas, que estão conosco, que estão nos acompanhando nesse culto online, em nome de Jesus, As igrejas ali, a igreja ali de Serrania, Sara Nossa Terra de Serrania. Deus abençoe ali, o pessoal que está ali nos acompanhando nesse culto. Que Deus abençoe você abundantemente. Ali a igreja do bairro do Jardim das Oliveiras. Que Deus abençoe você do Jardim das Oliveiras. Vamos para cima em nome de Jesus. A igreja Sara Nossa Terra ali do Santa Luísa. Deus abençoe do Santa Luísa, o bairro do Santa Luísa. Deus abençoe você que é aí do Santa Luísa. Que Deus abençoe você abundantemente. Do bairro da Limeira. Deus abençoe a igreja Sara Nossa Terra do bairro da zona rural, do bairro da Limeira. Deus abençoe você do bairro da Limeira, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus. Queria também saudar os irmãos aqui da sede. Que Deus abençoe você, irmão da sede, todos os membros aqui da sede. Que Deus abençoe do maior ao menor. Que Deus abençoe você na sede, em nome do Senhor Jesus. Também as cidades que estão acompanhando esse culto. Tem alguns irmãos aí acompanhando esse culto, ali de Varginha, a Maria Aparecida, que está ali na cidade de Varginha, acompanhando esse culto com a gente ali. Que Deus abençoe você aí, irmã. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal aí de Varginha, que Deus abençoe. Também ali o pessoal de Cavalhópolis, que tem acompanhado o culto, célula online. Nós estamos com células ali em Cavalhópolis. Que Deus abençoe o pessoal de Cavalhópolis. O pessoal de Cavalhópolis tem invadido a rede social, tem acompanhado os cultos, muitas pessoas acompanhando o culto, os cultos online, do pessoal de Cavalhópolis. Fiquei muito feliz, o empenho do pessoal aí de Cavalhópolis, tem um pessoal aí firme aí assistindo os cultos. Que Deus abençoe você de Cavalhópolis, em nome de Jesus. Ali também do Quebra Machado, o pessoal que está ali nos acompanhando do Quebra Machado, que é um bairro também da zona rural. Que Deus abençoe você aí desse bairro. Pessoal do bairro da Caiana que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe você também aí do bairro da Caiana. Que Deus abençoe você abundantemente. Eloy Mendes, célula online, que nós estamos aí em Eloy Mendes. Deus abençoe pessoal de Eloy Mendes, em nome de Jesus. Essa célula aí, em nome de Jesus, essa célula a qual a irmã Marianja e o irmão Demir tem estado na frente dessa célula aí em Eloy Mendes, online. Que Deus abençoe você que é aí de Eloy Mendes, amém? Vamos multiplicar esses cultos aí, vamos multiplicar a célula aí de Eloy Mendes. Que Deus abençoe você de Eloy Mendes. Você que é do bairro do Douradinho, Deus abençoe você que é de Douradinho, em nome de Jesus. A célula que nós temos também aí no bairro de Douradinhos, amém? Que Deus abençoe você que está participando dessa célula, que se você está participando desse culto, que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus, amém? E que a graça e a comunhão do Senhor Jesus esteja invadindo a sua vida. Também não posso me esquecer da célula ali de Poço Fundo, as células ali, então nós temos 2 células ali no bairro de Poço Fundo. Que Deus abençoe vocês que têm acompanhado o culto, amém? Que têm acompanhado nosso culto aí na cidade de Poço Fundo. Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você. Gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus comigo, em nome de Jesus. Efésios capítulo 5. Nós vamos abrir lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 27. O tema é passos para ser uma igreja gloriosa. Passos para ser uma igreja gloriosa. Capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, versículo 27. Ele diz assim: e para se apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que coisa maravilhosa. O que esse texto está dizendo? Para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Passos para ser uma igreja gloriosa. Primeiro passo que é para ser uma igreja gloriosa
A igreja gloriosa, ela não volta atrás na confissão que foi feita diante da cruz. Entenda que a igreja gloriosa, os passos para ser uma igreja gloriosa, ela não volta atrás na confissão que ela fez diante da cruz. Você, igreja, nós somos a igreja de Jesus. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E para você ser igreja gloriosa, entenda que você, a igreja gloriosa, ela não volta atrás da confissão que ela fez diante da cruz. E a palavra do Senhor diz para nós lá em Hebreus capítulo 10, 39: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos daqueles que, entretanto, da fé e para a conservação da alma. Que coisa maravilhosa! Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram e guardam a palavra de Deus sobre todas as coisas. Entenda isso, que nesse versículo está dizendo que nós vamos conservar a nossa alma, nós vamos conservar a nossa fé, nós não vamos abrir mão da nossa fé por nada. Por causa disso que a palavra em Hebreus diz, nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, somos daqueles que conservam a palavra, somos aqueles que conservam a alma perante de Deus, são aqueles que têm aliança com o Evangelho de Cristo, que têm aliança com a palavra sobre todas as coisas. Então, para ser igreja gloriosa, você precisa entender que não tem lugar no teu coração para retrocesso, não tem lugar no teu coração para voltar atrás, porque nós não somos daqueles que voltam atrás, mas somos aqueles que conservam a nossa fé diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Porque quando a pessoa coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, porque senão você não consegue executar o que está diante de você, e não consegue também fazer o que ficou para trás, porque o passado já ficou. Uma pessoa que está olhando para trás ainda, porque ela está com dúvida, ela está cocheando em dois pensamentos. A Bíblia diz que para nós não ficarmos cocheando em dois pensamentos. A Bíblia diz que não é para a gente ficar servindo a dois senhores. É impossível servir a dois senhores, porque senão nós vamos agradar um e desagradar o outro. Quando as pessoas ainda estão olhando para trás, é porque ainda ela não tem certeza aquilo que ela quer em Deus, ela não tem certeza aquilo que ela é, ela não tem certeza aonde ela vai chegar, ela não sabe se olha para a promessa, se olha para o passado. Então a Bíblia diz que nós, igreja gloriosa, ela não olha para trás. A igreja gloriosa, ela não almeja o que ficou para trás. A igreja gloriosa, ela conserva aquilo que Jesus conquistou, uma vitória que Jesus conquistou para a igreja viver nessa terra. Foi uma conquista de Jesus para a igreja ser gloriosa. E aí a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, portanto, os da fé para a conservação da alma. Então nós somos da fé para a conservação da alma. Isso é importante demais. Segundo passo para ser igreja gloriosa. A igreja gloriosa, ela é fiel até o fim. Ou seja, ela é fiel. A fidelidade faz parte do coração daquele que é fiel. O que norteia em torno do coração daquele que é fiel chama fidelidade. A fidelidade, querido, ela não tem data de validade. A fidelidade, ela vai até o fim. Aquele que é fiel a Deus, ele vai ser fiel a Deus até o fim, porque a condição para que todos aqueles que creem em Jesus e que vão morar no céu, são aqueles que vão conservar a fé até o fim. É isso que a Bíblia diz. Aquele que for fiel até o fim será salvo. E a Bíblia nos ensina que para ser igreja gloriosa, nós vamos ter que exercer a fidelidade diante da presença de Deus até o fim. Não tem outro lugar no nosso coração para aqueles que querem ver a Deus, aquele que quer experimentar da nova Jerusalém celestial, se não for por esse caminho, fiel até o fim. Então a igreja gloriosa, ela é fiel até o fim. Muitos dos discípulos deles, se perderam na sua própria vida,
mas não negaram a sua fé. Ou seja, muitos dos discípulos de Jesus, eles perderam a sua própria vida, perderam a vida mesmo. Uns foi crucificado de cabeça para baixo, uns foi decapitados. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles não negaram Jesus. Eles foram fiéis até o fim, perderam a sua própria vida. João Batista é um deles. João Batista teve a sua cabeça numa bandeja, mas a Bíblia diz que ele não negou a fé dele. Ele não, por quê? Porque não é daqueles que retrocedem para a perdição, mas é daqueles que conserva a fé e a alma perante o Senhor, em nome de Jesus, né? Então João Batista foi um dos discípulos, né? Atos capítulo 12, 2. Tiago, irmão de João, foi morto pelo rei Agripas, mas não negou a sua fé em Cristo Jesus. Tiago também foi um que foi morto pelo rei Agripas, mas a Bíblia diz que ele não negou a sua fé. Ou seja, igreja gloriosa, passos para ser igreja gloriosa, não nega a sua fé, não olha para trás. Aquele que colocou a mão no arado, ele não olha para trás, porque ele precisa seguir um alvo, ele precisa seguir uma trajetória, e a nossa trajetória é Cristo Jesus. Terceiro passo que eu quero falar aqui nessa noite, para você ser igreja gloriosa. A igreja não é o templo, não é a parede, não é uma construção de alvenaria. A igreja somos nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então você precisa ter noção e ter conhecimento de saber a diferença de você se reunir como Assembleia dos Santos. Quando a igreja se reúne, é a Assembleia dos Santos reunidos. Mas por quê? Porque a igreja de Jesus somos cada um de nós. Então nós precisamos entender que terceiro passo para ser igreja gloriosa, ela carrega a palavra da vida eterna nos seus lábios. A igreja gloriosa, ela carrega a palavra da vida eterna nos seus lábios. Você não vai carregar mentira nos seus lábios, você não vai carregar medo nos seus lábios, mas você vai carregar a palavra de Deus sobre os seus lábios. Porque a palavra diz que a igreja gloriosa, você igreja gloriosa, a Bíblia diz que essa igreja, ela carrega a palavra da vida eterna nos seus lábios. Que coisa maravilhosa! Nós carregamos a palavra de Deus sobre os nossos lábios, e é essa palavra que muda essa geração, é essa palavra que transformou você, é essa palavra que vai transformar a tua família, é essa palavra que vai transformar o teu relacionamento, é essa palavra que vai transformar o teu casamento, é essa palavra que vai libertar seus filhos das drogas, é essa palavra que vai levantar você dos traumas, é essa palavra que vai levantar você da depressão, é essa palavra que vai levantar você dos seus medos, dos seus temores, é essa palavra, porque quando você carrega essa palavra é como se fosse um dinamite na sua boca, porque ela é poderosa, essa palavra tem poder, essa palavra tem autoridade. Então a igreja gloriosa, ela carrega a palavra da vida eterna. Aonde essa palavra é semeada, ela produz vida eterna. E ela é comparada com uma semente. A semente que caiu em boa terra. É essa palavra. A palavra é a semente que caiu na boa terra. Então eu quero dizer a você que a verdadeira igreja gloriosa carrega a palavra da vida eterna sobre os seus lábios. João capítulo 6, 68. E respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Igreja gloriosa carrega a palavra da vida eterna dentro dela. A Bíblia diz que Jesus estava no momento ali pregando para os 12, e também ali estavam os 70. A Bíblia diz que eles acharam que Jesus estava sendo muito duro na sua palavra. E aí eles começaram a dizer: é dura essa palavra, quem pode ouvir isso? E Jesus vira para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo. E Jesus também vira para os discípulos e diz para ele: ó, vocês também querem ir embora? Se vocês também querem partir, então vai. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós?
se só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro teve uma revelação ali naquele momento através do Espírito de Deus. Pedro teve uma revelação tremenda ali, porque ele disse: Senhor, para onde nós vamos? Para ser igreja, eu preciso da palavra. Uma igreja sem palavra não é igreja, porque o que dá autoridade sobre os espíritos malignos é a autoridade que está sobre a igreja. E quando Jesus constitua essa autoridade sobre a igreja, ele diz para Pedro mesmo: Pedro, eis que eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre essa igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Entenda isso, é impossível de ser igreja sem a palavra. Primeiro você recebe a palavra, depois você se torna igreja. É impossível você querer ser igreja sem a palavra. E é isso que Pedro estava dizendo: Senhor, como que eu vou ser igreja? Se só tu tem as palavras da vida eterna, só tu tem o que eu preciso para ser um campeão, só tu tens o que eu preciso para ser um vencedor, só tu tens o que eu preciso para morar na eternidade. Igreja gloriosa é a igreja, querido, que ela tem aliança com a palavra. Igreja gloriosa carrega a palavra nos seus lábios aonde ela for. É impossível ser igreja sem a palavra de Deus. E Pedro recebe a palavra. Aquilo que para uns estava machucando, para Pedro era como favo de mel. Por que muitas pessoas se sentem ofendidas pela palavra? Porque ainda ela está vendo a palavra como uma palavra comum. Ainda ela está vendo a palavra de Deus como um livro qualquer, ou como uma biografia qualquer. Mas a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós recebemos essa palavra de Deus no nosso coração, e nós reconhecemos o poder dessa palavra dentro de nós, e nós abrimos a porta do nosso coração para que essa palavra entre, naquele momento, naquele dia, naquele segundo, você se tornou igreja. Porque a palavra de Deus te faz você igreja. Por isso eu quero falar para você nessa noite. Terceiro passo para ser igreja gloriosa: carrega a palavra nos seus lábios. Carrega a palavra dentro de você. Igreja gloriosa, carrega a palavra dentro dela. Quarto passo para ser igreja gloriosa: a igreja gloriosa, ela não gasta tempo com aquilo que ficou para trás. Preste atenção, igreja gloriosa não gasta tempo com aquilo que ficou para trás. Igreja gloriosa, ela gasta tempo com aquilo que precisa ser feito. Há uma diferença da igreja gloriosa, da igreja que não é gloriosa. Primeira coisa, para ser igreja, como eu falei, precisa da palavra. Então a igreja gloriosa, ela entende que ela não gasta tempo com aquilo que ficou para trás. Ela não gasta tempo com aquilo que ficou para trás. O teu passado ficou para trás, irmão. Ou você entende que o teu passado já ficou para trás, Jesus já levou no mar do esquecimento, ou você vai viver um passado e deixar de viver um futuro. Então tem muitas pessoas deixando de viver o futuro porque ainda está amarrado no passado. O passado retrata a tua vergonha. O passado retrata a tua derrota, irmão. O passado retrata o teu fracasso. Mas o seu futuro diante da palavra retrata quem que você é. Nova criatura, imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Então entenda isso, que a igreja gloriosa, você igreja gloriosa, lembrando que eu quero trazer a tua atenção para mim, que a igreja gloriosa, passa para ser uma igreja gloriosa, é você e eu. Você precisa melhorar cada dia. Nós precisamos avançar cada dia e não retroceder. Então, para ser igreja gloriosa, do quarto passo, para ser igreja gloriosa, essa igreja gloriosa não gasta tempo com aquilo que ficou para trás, e sim, gasta tempo com aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito para você ser igreja gloriosa? O que precisa ser renunciado
para ser igreja gloriosa? O que você precisa abrir mão para você ser igreja gloriosa? Que pecado que precisa ser confessado para ser igreja gloriosa? Ações como perdoar alguém para ser igreja gloriosa. Então eu quero falar algo para você. Em vez de você ficar gastando tempo com as coisas que foram para trás, comece a gastar tempo na onde você está agora, para resolver o que impede você de ser igreja gloriosa. Então eu preciso entender isso, que a igreja gloriosa não gasta tempo com as coisas que ficaram, mas gasta tempo com aquilo que precisa ser feito diante de Deus, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Isso é a igreja gloriosa. Exalta o nome de Jesus na terra. Quando nós fizemos isso, nós olhamos para frente, olhamos para o alvo, olhamos para Jesus, nós estamos exaltando o nome do Senhor Jesus aqui na terra, como igreja gloriosa. E isso nós precisamos fazer todos os dias, em nome de Jesus. Querido, entenda isso, o nome de Jesus vai ser glorificado na terra, por você e por mim, porque a igreja gloriosa exalta Jesus aqui na terra. Por último passo para ser a igreja gloriosa. A igreja gloriosa, querido, entenda isso em nome de Jesus, ela não deixa de dar fruto. A igreja gloriosa é uma igreja frutífera, é uma igreja que dá fruto em qualquer estação. Está frio? Essa igreja gloriosa não deixa de dar fruto porque está frio. Está no calor? Essa igreja gloriosa não deixa de dar fruto porque está no calor. Está chovendo? Essa igreja não deixa de dar fruto porque está chovendo. Porque a marca da igreja gloriosa são os frutos. Os frutos são as marcas da igreja gloriosa. E nós precisamos entender que os frutos faz parte dessa nova conduta, desse novo chamado, desse novo desafio que você recebeu por Jesus. Que Jesus ordena para os discípulos que eles fossem pregar seu evangelho. Em nome de Jesus. Jesus estava ordenando que os discípulos fossem e anunciassem o reino. Em nome de Jesus. Porque a igreja gloriosa, ela tem responsabilidade de frutificar em todo o tempo. Em nome de Jesus. E essa igreja gloriosa não vai deixar de dar fruto por momento algum, em nome de Jesus. Entenda isso, em nome de Jesus. O anjo aparece, a Zacarias ali, O anjo aparece para Zacarias ali, quando ele disse para Zacarias, a Bíblia diz que o anjo disse para Zacarias que ele seria pai. Ou seja, depois da velhice, aquele homem começa a dar frutos. Aquele homem já tinha alguns anos de idade. E Deus fala para ele que ele ia dar, a sua mulher ia dar luz a um filho. E aquele homem ficou assim, pasmo, porque ele achava que tinha passado o tempo de frutificar. Eu quero dizer algo para você, que todo tempo em Deus é tempo de frutificar. Não importa a idade que você tenha. Talvez você fale assim, pastor, eu já tenho idade meio avançada. Mas a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ele é como uma criança. Em nome de Jesus, Deus se renova você. Não importa a idade que você tenha, não importa os anos que você tenha. No momento que você recebe Jesus, Jesus traz uma unção de frutificação sobre a tua vida. E tudo que é estéril cai por terra. E a Bíblia diz que aquele homem recebe essa palavra, recebe aquela unção ali naquele lugar. Ou seja, mas aonde Zacarias estava quando ele recebe a promessa de Deus? Aonde Zacarias estava, querido? Sabe aonde ele estava? Trabalhando na casa de Deus. Ele estava cumprindo o turno do seu sacerdócio naquele dia. Ele não estava na casa dele murmurando, reclamando, mas Zacarias, ele estava cumprindo o turno do sacerdócio dele naquele dia, quando o anjo aparece para ele. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha em teu favor. E Deus só faz aquilo que você não consegue fazer. Pastor, Deus trabalha em seu favor? Trabalha.
Aquilo que você não é capaz de fazer, só Ele é capaz de fazer. Mas aquilo que você é capaz de fazer, só você pode fazer. Então Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você ainda está esperando em Deus, se você não saiu da posição de filho de Deus, se você não saiu da posição de igreja gloriosa, entenda que no momento certo, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para os seus filhos. E a Bíblia diz que Zacarias estava trabalhando naquele dia. O anjo aparece para ele: a tua mulher vai dar à luz a um filho. Olha que maravilha. Zacarias, o quê? Vai dar à luz a um filho. E o nome dele será chamado João Batista. Que coisa maravilhosa. Então, o que eu quero falar para você: igreja gloriosa, dá frutos. Igreja gloriosa vai frutificar em toda a situação, em todos os ambientes. Igreja gloriosa não é igreja estéril, mas uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Deus está preparando uma igreja para ser essa igreja gloriosa. Você é essa igreja. Nós somos essa igreja. Vamos viver como igreja nesses dias. Deus está despertando um avivamento sobre essa igreja. Deus quer quebrar paradigmas nessa igreja que é você. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que tem celebração dentro dessa igreja que é dentro de você. Que dentro dessa igreja possa haver um reboliço nessa noite. Dentro dessa igreja possa haver um avivamento nessa noite. Dentro dessa igreja possa haver júbilo, possa haver alegria dentro dessa igreja. Que possa ter fé dentro dessa igreja, que é você. Que você possa carregar a palavra de Deus dentro dessa igreja. Viva como igreja nesses dias. A Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Não é tempo de você olhar para trás, mas é tempo de você olhar para o alvo, que é Cristo. Aquele que nos fortalece a cada dia, a cada manhã. E aí a Bíblia diz que Deus vai te fazer você igreja frutífera, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tua célula vai frutificar. Teu casamento vai dar fruto. Talvez o teu casamento é igual aquelas árvores que já caiu as folhas, que está só com aquele ramo seco. Mas a Bíblia diz para nós que para Deus nada é impossível. Basta você ser igreja, porque Deus cuida da sua igreja. Deus tem um compromisso de cuidar da sua igreja. E Ele diz para Pedro: Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Você sabia que você é propriedade peculiar de Deus? Se você é igreja, você é propriedade peculiar de Deus. Porque Jesus disse: a minha igreja. Deus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. E Ele amou essa igreja tanto que Ele veio e morreu naquela cruz por essa igreja. Então, quando você olhar para você, olha para você como igreja. Cuide dessa igreja. Tenha zelo com essa igreja. Mantenha essa igreja limpa. Tenha cuidado com essa igreja, porque essa igreja não é sua, essa igreja é de Jesus. Essa igreja é de Jesus. Essa igreja pertence a Ele. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está, e que você falasse no teu coração: Deus, a partir de hoje eu sou igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja do Pai. Eu vou ter zelo com essa igreja. Eu não vou prostituir com essa igreja. Eu não vou simplesmente abandonar essa igreja. Eu não vou deixar essa igreja de as mazelas. Mas eu vou cuidar dessa igreja, porque essa igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Os seus olhos fechados, fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. Você é a igreja. Você é a igreja de Jesus, que veio nessa terra para frutificar. Você é a igreja gloriosa, que veio nessa terra
para cumprir uma missão, para cumprir um propósito do ID de Jesus. Querido, nós não podemos abrir mão dessa igreja. Nós não podemos ignorar essa igreja. Nós não podemos deixar essa igreja de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós somos a igreja de Jesus. Tem que haver culto nessa igreja todos os dias. Tem que haver celebração dentro dessa igreja todos os dias. Tem que haver altar dentro dessa igreja todos os dias. Tem que haver arrependimento dentro dessa igreja todos os dias. Tem que haver celebração dentro dessa igreja. O que tem que nortear dentro dessa igreja é vida, é paz, a graça, a unção do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Pedro, ele chega diante, ele, depois que ele se torna realmente igreja, a Bíblia diz que ele estava chegando, subindo no templo, chegando na casa de Deus, o templo chamado Formosa, lá em Atos. E aí a Bíblia diz que essa igreja estava entrando dentro do templo, que é Pedro. E aí a Bíblia diz que ali havia um homem ali mendigo, que ficava ali esperando receber alguma coisa. E Pedro diz, olha para ele, e ele estava pedindo esmola, e Pedro fixa os olhos nele, e Pedro se age como igreja, se manifesta como igreja, e ele diz, em outras palavras, eu não tenho aquilo que as pessoas te ofereceram para você até hoje, mas eu tenho aquilo que o meu Deus me deu para mim hoje. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda. E aquele homem levanta naquele dia. Sabe por quê? Porque Pedro exerceu a autoridade de igreja naquela vida daquele homem. Que você possa exercer a autoridade de igreja aonde você for, porque existe uma autoridade sobre a igreja de Jesus Cristo. Você não precisa mais andar de cabeça baixa. Você não precisa andar com uma pessoa qualquer. Você precisa entender que você precisa ser igreja. Porque quando você for igreja, você pertence ao Pai, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Repete a oração comigo, aonde você se encontra. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida na Tua presença. Eu tomo uma decisão hoje de ser igreja gloriosa, que vai carregar os passos para ser essa igreja. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve hoje o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você entrasse em contato conosco e você deixasse ali no nosso canal, entrasse em contato conosco através do chat mesmo, e você vai colocar ali, glória a Deus, eu reconheci Jesus como Salvador da minha vida. Nós vamos colocar alguém para cuidar de você, para estudar a palavra de Deus com você, para fazer um discipulado com você, para ler a palavra com você, nessa nova caminhada, nessa nova decisão que você tomou hoje. Não importa a distância. Hoje nós conseguimos chegar através da sua casa, através do online, e nós vamos colocar o nosso plantel dos líderes para fazer esse trabalho com você, de estudar a Bíblia junto com você, ajudar você. Nós estamos aqui para te ajudar, você, querido, como irmão em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, conte conosco. Você que precisa de oração, pedido de oração, deixa ali seu pedido de oração mesmo ali no canal, que nós vamos estar atendendo ali os pedidos de oração, orando por você, em nome de Jesus. Lembrando que todos os pedidos de oração que chegar aí, eles vão ter resposta, amém? Nós vamos estar orando, intercedendo para aqueles pedidos de oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você abundantemente. Lembrando que quinta-feira nós temos nosso culto, em nome de Jesus, amém? No sábado nós temos nosso Arena Jovem, no domingo nós temos Santa Ceia. Que Deus abençoe você abundantemente. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante, né? Estamos com a nossa meta de chegar a 600 pessoas inscritas no canal. Vamos lá, vamos avançar, pessoal, vamos chegar, vamos firme, né? Lembrando, pessoal, não deixe de comentar lá no chat, amém? Comenta, seu comentário é muito importante ali
Em nome de Jesus. Então deixe seu comentário. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que ainda não se inscreveu, mande um link para ele. Fala, irmão, se inscreva aqui no canal. A sua presença é muito importante para nós. Amém? E que Deus abençoe você abundantemente. Fique na paz do Senhor. Quinta-feira nós estaremos juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.